TV Brasil, particularmente eu, mais uma vez, tenho a alegria de recepcionar e de entrevistar o deputado Arnaldo Jardim, deputado que se tornou amigo dessa casa ao longo dos anos e que tem toda uma trajetória política, tem história nesse estado e nesse país, e que está desgastado por alguns acontecimentos que envolveram o seu nome nos últimos tempos, inclusive sendo aí motivo de destaque da mídia com ações que falaram sobre alguns nomes, algumas personalidades políticas, enquanto o deputado também foi citado. Deputado, claro que nós vamos falar sobre esse assunto, vamos dissecar até para elucidar, no caso, a opinião pública, mas que não é uma alegria revê-lo. Seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da TV Prevê aqui em Bauru, onde nós nos sentimos felizes em entrevistar. Obrigado pela sua presença. Aqui muito feliz de estar aqui, Samuel, querido amigo, a toda a rede da TV Prevê, alguns que não está aqui, mas está sempre conosco, a equipe aqui de apoio. Eu me sinto privilegiado por estar aqui novamente e estou muito interessado, estou querendo muito que a gente possa entrar nesse assunto. Deputado Samuel, você sabe que a gente tem uma questão que não é tão normal. Você sabe que eu aqui, ao longo de várias vezes em que aqui estive, eu professei aquilo que são assuntos que me animam na minha vida pública, seriedade é algo que eu tenho que fazer com que seja uma marca registrada da minha postura, portanto eu estou querendo conversar com você, responder as perguntas dos ouvintes, detalhadamente, no máximo possível, para poder realmente esclarecer as questões. Deputado, outro dia nós chegamos ali, assistimos pela mídia e em especial aí pela TV Globo, o seu depoimento, onde após uma audiência no Congresso Nacional, com a presença do ministro da Justiça, o senhor foi entrevistado e o senhor visivelmente estava abatido, dizendo que o senhor tinha fracassado pela mídia, pelos depoimentos que o senhor estava dando naquele momento em que o senhor se sentia enormemente prejudicado. Qual foi a sua reação naquele momento quando o senhor cometeu aquele desabafo na jornada? Você vai me permitir só durante 2 minutos, porque não são todos, talvez saibam do que nós estamos falando aqui. Então, é o seguinte, há uma denúncia que está gerando uma série de iniciativas, há uma denúncia que foi feita em 2007, alguns processos, inclusive, já terminaram, mas quando ela fala sobre diferentes contratos, ela ainda persiste. Essa denúncia foi feita de uma forma anônima, inicialmente, por uma pessoa que basicamente diz o seguinte, e você me corrija, por favor, ou esclareça mais precisamente. Diz o seguinte, que num dos dias do estado de São Paulo, havia um cartel que funcionava para a venda de trens, que as empresas se punham de acordo e, com isso, as empresas ganhavam sempre essas licitações. Diz que esse cartel existiu ao longo dos governos de Mário Covas, Serra e Alckmin. Aqui foi, e depois Serra voltou. Isso existiu o tempo todo. Porque isso era denunciado e mantido por esse governo. É acusado, portanto, de negligência ou de envolvimento nisso, Alckmin, Serra e Mário Covas. Recentemente, um outro documento veio, a partir daí, um documento anônimo que mencionava que, além dos governadores, dizia que algumas lideranças políticas também se beneficiavam desse acordo. Porque as empresas faziam os contratos e depois repassariam e apoiariam alguns parlamentares nas suas campanhas políticas. Foram mencionados do PSDB, Luiz Nunes Ferreira, senador da República, o deputado Edson Aparecido e o deputado José Lima. E foram mencionadas, de uma forma muito focada, lideranças dos 3 partidos que apoiam na reunião. O deputado Rodrigo Garcia, do DEM, o deputado Campos Machado, que é do PTB, e eu, que sou do PPS. Foi mencionado ainda o deputado Walter Sérgio, que era do PSDB, que hoje participa da rede da Marília Silva. Certo? Quando eu soube disso, a primeira providência que nós fizemos, eu, e aí, de uma certa, com os outros parlamentares envolvidos, eu pedi que o ministro da Justiça
eu nunca fui informado sobre isso. Aquele que não lei sobre a minha ideia sobre isso, e isso de repente, ou seja, acaba demonstrando que se tratava de uma coisa organizada, saiu nos principais órgãos de comunicação do país. Daí, há uma semana que saiu, e eu repito, sem ter esse documento, nós requeremos a presença do ministro da Justiça lá, para poder dialogar sobre esse fato. E você se refere a esse meu momento de indignação, que foi transmitido nacionalmente na Rede Globo, quando eu disse ao ministro: se eu nunca tive acesso ao processo, eu não sei de que estou sendo acusado, eu li no jornal uma matéria que não identifica a fonte de origem e eu estou na prática condenado. Por quê? Porque meu nome apareceu, foi veiculado, sem que eu saiba a razão e sem direito de resposta. Foi daí a minha indignação. Eu não me recuso a esclarecer o que quer que seja. Não quero nenhum tipo de proteção. Olha, você não deve responder sobre isso. Me exponho, quero vir aqui com vocês, pede quem que seja, e requeremos acesso. Daí, no momento em que, meu caro Samuel, nós respondemos, isso aconteceu em novembro, meados de novembro, eu consegui, os meus advogados, porque nós conseguimos ter acesso aos documentos que compõem esse processo no dia 20 de dezembro. No dia 20 de dezembro. Nunca tínhamos visto. No dia 20 de dezembro, nós até formamos, porque são 56 mil folhas de papel. Volumes, apelos, que o processo é muito longo e repito. Tá certo? Aquela vez tentando, mas se iniciou originalmente, tá certo? Em 2007. E nós fizemos, foi agora agregado para a nossa surpresa. Tá certo? Nesse processo todo, nós tivemos acesso, em 20 de dezembro, conseguir que uma equipe de advogados fosse me ajudar a ler o processo. E até com recurso informático, porque tem um nome e você busca para ver se o seu nome está lá, com base no CD e tal. Esse trabalho aconteceu no final de semana, 21 e 22, no dia 23 de dezembro. Eu passei o dia ali denunciando o material. Meu nome é mencionado uma vez, numa denúncia anônima, e depois, na quarta-feira, o ministro foi à Câmara. Ele sai por nós. Na quinta-feira, antes desse mesmo seguinte, o delegado chama esse relator novamente e ele ali num depoimento de uma página dele, ele menciona o meu nome pela primeira vez, algum assume a menção a mim e aos demais nesse processo. O que ele diz de mim especificamente? Ele diz que ele conheceu um diretor da companhia que trata disso, CPTM, que teria ouvido de uma outra pessoa que eu teria, depois da minha campanha, recebido apoio por conta desse contrato. Então ele diz que ele ouviu de uma pessoa que teria ouvido de uma outra. Essa pessoa que disse que ele ouviu, já se manifestou no processo, nega. Essa outra, que ele disse que teria sido ouvido, também se manifestou e nega qualquer tipo de menção. Eu entrei com 2 processos de denunciação caluniosa, porque não só quero esclarecer tudo, mas depois já temos um direito de que essas pessoas respondam judicialmente por aquilo que já sacaram com relação à minha pessoa. E qual o motivo teria sido levado esse denunciante, a mídia da ênfase a esse documento? Eu não tenho jeito de comprovar isso, mas eu tenho razões que me levam a desconfiar disso. Uma das coisas que me leva a desconfiar disso é uma carta que está no processo desse delator, que ele faz a delação e ele diz o seguinte: quero relembrar que faz parte do meu acordo e que eu espero ser nomeado pelo governo para uma diretoria da Vale ou de alguma empresa similar. Isso é uma declaração dele, que está numa carta assinada por ele, um depoimento reconhecido por ele, que consta do processo. E cada um fez as suas conclusões. Claro que ainda esse assunto está sendo investigado, está sendo levantado, e que foram citados ali 3 governadores e o atual governador. Ou seja, 2 e mais o atual governador. Eu pergunto só. Claro que, por
provavelmente não teremos o desfecho disso tão rapidamente. Mas eu pergunto, quais são os reflexos deste assunto, principalmente neste momento em que nós nos aproximamos de uma campanha política? E aquele este assunto tem a ver com um assunto que já foi julgado e dado a condenação para aquelas pessoas envolvidas também são. Em algum tipo de ligação política, esse assunto que você foi levantado. Primeiro, você disse sobre a velocidade de que isso possa se fazer. Eu gostaria que fosse mais seguro. Mas isso não é de dizer, nós estamos solicitando justiça. Eu quero confiar na justiça. Lá nós temos uma manifestação do Supremo, nós temos ver urgente. O Supremo tem dois caminhos. Ou dizer como está nos autos, porque todo delegado, depois de apontado por nós, qual procedimento que está se adotando, ele remeteu à Procuradora de Justiça, que equivale à Promotora Federal, ela se manifesta do seguinte: que não há nenhum tipo de procedimento de averiguação sobre a minha e a participação do Departamento do SCP, porque as trabalhistas feitas carecem de fundamento. O juiz se manifesta o seguinte, e diz o seguinte, que essa polícia é calviníssima e que não se pode nem iniciar um processo de averiguação por conta disso, no meu envolvimento especificamente. Então, nós queremos que isso seja o mais possível elucidado. Acho que tem pessoas que não querem que isso seja errado, porque se diz o quê? Pingando, sangrando, promovendo um nível de desgaste político que parece ser a motivação de quem divulgou, de quem espalhou essa questão e quem vazou pela imprensa isso que vai ser feito. Eu não quero nada ao contrário, eu quero que se tenha direito de que as coisas exatamente esclarecidas possam ser na sua integridade divulgadas. A segunda colocação que eu fiz assim, é exatamente em função desse momento político que nós vivemos. E até por conta de uma condenação que nós temos vários membros da sua maneira que se contrapõe com um partido que está discutindo as eleições majoritárias e no central o seu partido de apoio da sustentação. Teria alguma coisa ligada para que este assunto viesse a barra? Eu acho que é evidente que sim. É evidente que sim por conta da seguinte questão. Há pessoas que tendo a sua comprovação já estabelecida, condenações feitas, tentam fazer uma seguinte maneira. Está muito claro isso por uma série de atitudes que estão acontecendo. Esse episódio que me envolve é um deles. Mas existem outras iniciativas. Agora, aqui nós seguinte, nós temos culpa do cartório e todos têm. É da política. Uma tentativa de nivelar todos no mesmo patamar. Né? E eu acho que é evidente que há uma tentativa de fazer isso. Quer dizer, que há conduta ilegal e irregular do ponto de vista do procedimento dos agentes públicos. Eu não vou assistir o trabalho disso. Deve estar claro da sua experiência, o senhor que já assistiu muitos filmes políticos na sua vida, essa é uma situação que poderá ter reflexos nas próximas eleições. Sem dúvida, eu acho que é isso que se busca. Então, da minha parte, eu vou fazer a seguinte questão. Primeiro, não vou me desviar nunca daquilo que é conduta. Algumas pessoas, eu faço esse processo porque você fica bloqueado com várias coisas, né? Eu vou continuar trabalhando da forma como eu trabalhei, defendendo umas teses em que acredito. Não vou mudar o meu jeito de ser. Você sabe que eu nunca fiz disso, dessa linha de disputa política, o jeito de ser. Você nunca me ouviu falando contra a honra de nenhuma pessoa, fazendo denúncias que não têm fundamento como isso. Não faço isso. Eu discuto rigorosamente a condição da política econômica, como é a política energética. Eu reconheço e busco no MPP quando há algum partido que manipula as fontes de informação, tenta escalar o Ministério Público, tenta cercear o judiciário, sempre busco manifestar. Ataques pessoais, nunca fiz, não farei. Não vem me provocar a mudar o meu jeito de ser. Eu quero esclarecer essa questão. Espero que isso não seja um critério que as pessoas pensem em julgar. Se eu tiver
forma com relação, sim. Mas não tendo isso, não entrar nisso que é parte de uma campanha política escura. Nós vamos ter esse ano eleições. Pois é, a eleição da próxima eleição, deputado, eu pergunto, com todos esses assuntos, o senhor foi candidatura à reeleição, só por conta do deputado federal, me orgulho muito de todas as enquetes que são feitas lá no Congresso Nacional, você sempre foi apontado como um dos deputados mais atuantes do ponto de vista do Congresso Nacional, presença que tem nas comissões. Quero agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade com você, as pessoas que ligaram, que mandaram mensagem, que me procuraram, que têm conversado comigo, nos animado a prosseguir. Eu quero dizer que esse episódio vai fazer, contar comigo, vai fazer multiplicar a energia para fazer, com que comportamentos como esse não comprometam a seriedade da política. Essa questão de colocar todo mundo no mesmo nível, dizer que todo mundo é igual, política é uma coisa suja, que as pessoas precisam sujar o seu vão fazer política, eu não vou passar, nunca vou reconhecer essa questão, porque a gente pode fazer política fora de terra. Você sabe, eu estou falando muito, mas eu tive 4 mandatos de deputado estadual, eu tive 5 mandatos de deputado federal, tá certo? Eu não tenho nenhum acesso. Eu tenho agora a denúncia, tá certo? E mesmo assim não sabia nenhum procedimento com relação à minha pessoa. Fui secretário de Estado, gerenciei grandes orçamentos, fiz milhares de contratos, tá certo? E não tenho nenhuma relação. E fui secretário da habitação, tá certo? Esse movimento, nesse caso, eu nunca fui da Secretaria de Transportes, nunca fui de nenhum diretoria dos órgãos organizados, não tenho nenhum vínculo do ponto de vista administrativo com relação a esse procedimento. Então, é incrível verificar a esclarecer o surge dessa fala e nossa nítida intenção política. É verdade. Assunto levantar na sua afirmação, me permita isso, daqui a pouco você vai no assunto pesquisador muito participante, eu quero, se você me permite, responder a qualquer questões que venham, eu puder esquecer de dialogar. Eu não estou aqui, o comando é de segurança aqui no programa, inclusive você entendeu que não está mencionando esse assunto. O Jackson, na Grava Vista, ele diz que está normal. O Brasil tem problemas nos aeroportos. E eu quero a opinião do senhor, por que o piloto Lúcio Tobias não deslancha? O senhor já disse que não dá para secretário de transporte e não tem nenhuma ligação com essa área. Mas ele diz que se me permite, eu vou ter que muito trabalho. Deixa eu lhe dizer, por outro lado, eu não quero ver com você, mas você sabe, eu sou engenheiro de formação e eu presido a Frente Parlamentar de Infraestrutura, lá no Congresso Nacional, tá certo? E nós temos discutido muito a questão da infraestrutura do país, da logística do país. Eu sou uma pessoa que defende com muita convicção o fato de que nós devemos ampliar o nível de concessões da nossa infraestrutura. O que significa concessão? Você não abre mão da propriedade, mas você permite a iniciativa privada que explore determinado serviço, que realize determinadas obras, e eu faço isso com a convicção de quem está vendo o que está acontecendo no setor de aeroportos especificamente. Nós tivemos uma grande polêmica. O governo brasileiro, depois de muita pressão, o governo do presidente Lula inicialmente, depois a Dilma prosseguiu, depois de muito alerta, eu fui o presidente desse alerta, percebi que a Infraero não estava dando conta de fazer todos os procedimentos no que diz respeito aos aeroportos e da malha que nós precisamos aeroviária para sustentar o desenvolvimento do país. Aí se decidiu e o governo fez algumas concessões. Fez do aeroporto de Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte. Fez a concessão de Cumbica, fez a concessão de Guarulhos e fez a concessão do Aeroporto Internacional de Brasília. Foram 4 concessões que ele fez inicialmente. Não entender muito bem sucedidas. E essas obras estão lá, após o apoio desse aeroporto, se cumprirão as metas para ter uma referência em relação à Copa do Mundo. Aí o governo, quando teve esse sucesso, ao invés de persistir em intensificar, divulgou a
assim, não, vamos buscar modificar o modelo. Nós queremos que venha para seguir na iniciativa privada, mas que em Israel deve ter 51% da empresa que vai fazer essa gestão. E foram em busca de sócios, de parceiros, e não conseguiram isso. Foi feito um grande show. O show é uma caminhada para dentro da situação. Caminhada, show, apresentação. E foi lá no ministro Gleisi, com o ministro das Esportes, ou então, porque o ministro das Esportes mudou muitas vezes, e foram à Europa, vários países, foram aos Estados Unidos, apresentando proposta de pensamento. Ninguém se animou. Aí o governo, depois de um ano e meio, volta fazendo um modelo anterior. E agora nós estamos vendo a licitação está ganhando e alguns novos aeroportos. Nós perdemos um tempo valiosíssimo no que diz respeito a essa gestão. Um aeroporto nos Estados Unidos, especificamente, eu acho que tem um papel estratégico a cumprir no que diz respeito à nossa malha regional. O aeroporto tem que ser pensado como um centro integrado de logística, que junto com o aeroporto funcione em postos de montagem ou de recepção para cargas especiais de exportação e de exportação. E o governador Geraldo está caminhando nesse sentido. Precisava de uma autorização do governo federal. E chegou até essa autorização, não sei se você viu, aos notícias funcionais. O governador Geraldo começou um processo para fazer a concessão de 20 aeroportos no interior do estado de São Paulo. O ministério, chamado Ministério lá dos Aeroportos, a Secretaria Especial, que é presidida pelo Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, chegou a essa autorização e o presidente Lula depois mandou sustarem, que era exatamente a possibilidade de essas concessões avançassem também nos aeroportos estaduais. Eu acho que esse é o caminho estrutural para que nós possamos enfrentar essa gestão. Bom, no regional da Cidade de São Paulo diz sobre o reinado da família Sarney no Maranhão, onde a presidente do TSE, que era governadora, está vivendo um caos mesmo estado. E eu sabia que os senhores e os colegas vão se manifestar sobre essa federação da parte que está instituída no estado de Maranhão. Isto é uma vergonha do cenário nacional, a cena regional da federação. É uma vergonha imensa, é uma humilhação para o povo do Maranhão, para o povo brasileiro. Né? Meu partido, o PPS, é de oposição no Maranhão. Nós temos, inclusive, lá uma deputada estadual que concorreu na prefeitura de São Luís, a terceira colocada agora, é candidata ao governo do Maranhão. Nós estamos buscando fazer uma frente. Infelizmente, o Sarney parecia como o tempo contado, teve uma sobrevida política a partir da aliança que ele desenvolveu com o PT. O PT chegou a um ponto que o deputado federal, o deputado Domingos Dutra do PT, acabou saindo do seu partido lá no Maranhão. Ele foi uma figura histórica do PT por conta de que o comando do PT do Maranhão foi entregue exatamente pelo Comando Nacional do PT a uma aliança com a família Sarney. Então, isso que parecia com o tempo acabado, acabou ganhando uma sobrevida a essa aliança que fez o governo federal ali com a oligarquia Sarney do estado do Maranhão. Então, nós temos agora esta última reunião mundial de Davos da Justiça, onde a presidenta utilizou-se de alguns argumentos para convencer internacionalmente a situação econômica do Estado. Você acha que ela conseguiu dar o seu recado e desenvolver a imagem que ela pretendia, até por conta de diferenciação do que ela já tinha feito no passado? Eu penso que é que sim. O que ele está perguntando para o senhor é o seguinte: a presidente Dilma anunciou para todos que ia lá dar um sinal de que premissas econômicas, macroeconômicas, como se chama de economistas, podem ser cumpridas, deveriam ser comprometidas, e que também o capital de investimento seria bem-vindo. Eu espero que tenha conseguido. Infelizmente, os atos que têm sido adotados pelo governo vão na contramão. Então, em economia, discurso é bom, mas a atitude é muito melhor. Hoje há uma dúvida sobre se as premissas, o que são premissas, gente?
premissas são, primeiro, manter superávit fiscal. O governo gastar menos do que arrecada, até porque o governo está tendo que pagar uma dívida muito acentuada. 2. Manter o esforço de exportações. Isso deu um superávit comercial muito importante para o Brasil durante 20 anos e, infelizmente, nós, pela primeira vez, no ano passado, estamos invertendo a curva. Nós estamos passando a ter déficit no balanço comercial. Só não veio registrado no ano passado, porque o governo computou como venda plataformas da Petrobras, que deu um adicional de exportações de 5 a 6 bilhões de dólares, nós temos uma obra completa. Nós não vendemos essas plataformas na realidade. E, terceiro, manter a prioridade ao combate à inflação. E agora, recentemente, o Banco Central começou a adotar novamente medidas para combater centralmente a inflação. Ao longo dos 3 anos da presidente Dilma, o governo deu sinais contraditórios. Então, isso permitiu uma insegurança de que o déficit fiscal ia voltar, que nós íamos perder a corrida das exportações e que o governo ia ser leniente com relação à venda da inflação. Por isso que ela, de uma forma tática, foi lá para aumentar as expectativas. Com relação à vinda do capital externo, ela diz que é bem-vindo. Mas é importante, então, que continue as projeções. A renegociação do partido dos contratos no setor de energia elétrica trouxe profunda insegurança, porque o governo antecipou contratos fixados dentro de um prazo e forçou as empresas a renegociar. Então, o governo tem tido uma postura de muitas vezes criar uma situação de pressão sobre contratos estabelecidos anteriormente. Daí que vem essa insegurança. Foi bom, eu acredito, melhor ainda será se ele tomar atitudes. Por quê? O país deve ter. Eu não sou da oposição, seja o partido da oposição, mas não sou da oposição do país. Porque o país tem estabilidade. Eu quero que os investimentos sejam retomados. Nós viemos no embalo daquilo que foi o plano real. Tem estabilidade, lei de responsabilidade fiscal, criou um ambiente de desenvolvimento. O Lula veio e manteve isso. A carta dos brasileiros, que ele, junto com o Estado, fizeram, foi fazer o seguinte: nós vamos continuar as premissas que o governo Fernando Henrique estabeleceu. Também para o país. Mas mais do que isso, ele complementou com uma política ousada de distribuição de renda. E foi bom. O país cresceu, o consumo aumentou, a economia se aqueceu. Mas nós não podemos ficar com isso, porque daí é você cuidar da despesa. Nós deixamos a despesa e passamos a nos alimentar dela. Nós precisamos mudar para um nível maior de investimento. E isso que o governo não está sabendo fazer essa modificação. Eu tinha preparado uma linha de escrevi, eu tinha preparado um outro tipo de pauta para debater com o deputado, mas aproveitando a inteligência do deputado. Com isso, eu estou alternando completamente a pauta. Deputado, essa parte aí não vai mudar. Agora, nós vamos continuar nesses assuntos nacionais, até porque estamos no período eleitoral e no período de expectativa. Eu queria saber o que a senhora imagina da sequência econômica desse país nesse ano eleitoral. Até porque o nosso PIB está muito. O Brasil é um país que tem sido desses do BRICS o menor possível. Claro que os outros também passam por dificuldades. Mas o que é que nós podemos esperar? Hoje ainda, eu anunciei que nós tivemos já um déficit operacional no nível de empregos na região aqui do Ciesp de Bauru. Nossa expectativa, em decorrência de tudo isso, até porque eu não sei o que o governo vai fazer para superar toda essa situação, voltar a ter um crescimento, eu não acredito, mas por conta dessa eleição que eles viram, os números não serão alterados. Estou muito preocupado, senhor. Estou muito preocupado pelo seguinte: nós tivemos um momento anterior em que a crise econômica mundial, nós tínhamos uma diminuição do crescimento dos países mais desenvolvidos, mas os emergentes aproveitaram bem isso para crescer. A China, a Índia, a Rússia cresceu também, a África do Sul cresceu de uma forma muito significativa. E quando se tem chamados BRICS, é exatamente Brasil, Rússia, Índia e China. E a África também deve ser então BRICS, por isso que eu conheço essa área que é só
nos últimos anos, na América Latina, que não é um crescimento brilhante, ao contrário, está bem abaixo da média mundial, o Brasil ficou nos 2 últimos anos em penúltimo lugar. Só ganhamos do Haiti aqui na nossa América Latina. Portanto, essa é a situação que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque reforma estrutural nenhuma mais se fez. Não caminhamos nada na reforma previdenciária, e a reforma previdenciária tanto significa você pensar antecipadamente, mas nós não temos uma crise que está batendo na Grécia, Portugal, outros países que depois viram que não conseguiam pagar aqueles compromissos fiscais, nós temos que nos antecipar a fazer isso mais. E quando você faz uma reforma previdenciária que tenha no longo prazo, você tem o volume de recursos que pode ser investido de uma forma mais duradoura. Então, nós não fizemos nada na reforma previdenciária, não fizemos a reforma tributária, ao contrário. A semana passada, você tem de dados recentes, a nossa arrecadação bateu mais uma vez recorde. A arrecadação está crescendo acima do PIB. O nosso produto interno bruto cresce assim, a nossa arrecadação cresce assim. Significa que a arrecadação está ampliando o seu espaço dentro da renda nacional. Você vai dizer, puxa, mas nós estamos arrecadando mais, mas o governo está investindo mais. Não, nós estamos arrecadando mais e o governo está investindo menos. Onde está indo dinheiro? No aumento do custeio da máquina pública. Não é inflação que fecha. Infelizmente, eu vejo o governo muito mais motivado para cuidar das eleições do que cuidar da economia. Precisaríamos agora tomar medidas duras no que diz respeito a aumentar o investimento e duras no que diz respeito a diminuir o custeio da máquina pública, e não há nenhum sinal de que o governo esteja disposto a fazer isso. Outro dia houve uma abordagem em veículos de comunicação e a presidenta está em Cuba para inaugurar, para sancionar esse empréstimo feito aqui no país. É um empréstimo muito volumoso e com poucas garantias e que vai sobrar isso para o futuro presidente para muitos anos daqui para frente, e com uma situação bastante difícil. O Brasil precisou de recursos de colocando lá fora. O que você acha? Olha, eu não sou a favor de ter relações comerciais e isso faz parte da questão do mundo. Então, não vou dar uma resposta fácil, às vezes não tem nada. Por exemplo, você ter um órgão de financiamento que chega para um país e diz, cara, eu vou te emprestar um dinheiro, o Japão faz isso, os Estados Unidos faz isso, mas você tem que comprar depois do equipamento daquela indústria no meu país. O Brasil poderia fazer isso. Então, não se nega a iniciativa comercial e a ousadia para buscar mercados, que é a nossa desvalorização. Agora, sou totalmente contra o perdão que foi dado à vida da Petrobras com o Evo Morales. Sou totalmente contra o perdão que foi dado ao empréstimo do BNDES ao governo do Equador. E sou totalmente contra fazer empréstimo sem o nível de garantias que você tem que você está identificando. Aí, deixa de ser investir para defender os interesses do país e passa a ser simplesmente quase uma transferência de recursos por uma questão política e ideológica. Eu queria imensas outras coisas para perguntar, então eu contava que eu gosto da nota de reflexão, havia apenas assuntos locais e regionais que dizem respeito à sua atuação parlamentar. Eu sempre sou hoje bater um ponto com frequência, bater um ponto com risco, e sempre propôs aí inúmeras emendas parlamentares aqui para a região. Fala que você não falou nada sobre isso, não sei se eu quero montar alguma coisa sobre esses encontros e sobre essa situação. Realmente eu gostaria, mas eu compreendo perfeitamente seu muito mais que eu gostaria de falar da reunião que eu votei com o prefeito Rodrigo e com o empresário, porque nós conseguimos uma emenda lá no Distrito de São Paulo, no ano passado, 800 mil produtos da infraestrutura, e nós queremos aprofundar essa conversa. Gostaria de colocar como emendas da região, né? Nós temos trabalhado, a nossa querida PDPG é vista na nossa PDB, essa luta assistida lá em Bariri, é vista lá no nosso manifesto, talvez eu vou votar no final da tarde na esquina, reunido com o pessoal. Então, isso tudo eu vou tirar e vou aceitar o convite para voltar. Mas tem uma questão que eu queria abordar, se você me permite. Eu hoje vou ter uma reunião com o bispo de Bangu,
área de atuação. Eu fiquei muito feliz e agradecido mesmo quando o Dom Rodrigo Sérgio, arcebispo de São Paulo, me chamou e me incumbiu de uma missão. Apresentou um esboço de um projeto de lei, e depois nós pudemos aperfeiçoar com a ajuda da Pontifícia Universidade Católica, fizemos ali um trabalho de aperfeiçoamento. Este projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional com um apoio, portanto, de um movimento que foi sacramentado no último dia 10 de dezembro, em Roma, quando o Papa Francisco terminou o encontro, que foi do dia 7 até o dia 10. No dia 10 de dezembro, que não foi por coincidência, é o Dia Mundial, o Dia Internacional da Declaração dos Direitos Humanos, a Igreja Católica escolheu esse dia, os países 173 ali representados foram 3 dias, no final dialogaram com o nosso Papa Francisco a discutir um conjunto de iniciativas, cada país terá a sua, para combater o desperdício de alimentos dentro de uma campanha de combate à fome. E esse projeto de lei que foi o autor, por essa delegação honrosa que consegui, que está tramitando no Congresso Nacional, eu vou hoje expor os detalhes ao nosso bispo de Maria Caetano, vou dialogar com os demais que estão fazendo uma campanha de apoio para tentar fazer esse projeto melhorado, se Deus quiser, com as sugestões que virão e aperfeiçoar o projeto, possa ser aprovado lá na Câmara Federal. E nós, assim, instituímos uma lei que vai determinar uma política de combate ao desperdício do alimento, função social do alimento e erradicação da fome no nosso país. Isso é muito importante, não é por um momento, não é por um governo, é uma política pública de dignidade humana que nós estamos contratando. Eu quero agradecer imensamente ao deputado Manuel de Jabu, que respondeu às indagações de todos nós aqui da TV Programa. Fugimos da pauta, mas com certeza o senhor estará presente brevemente aqui nos nossos estúdios, quer seja no nosso encontro, quer seja no meio político, para podermos colocar mais regionalmente a sua atuação parlamentar para a identificação das suas ações junto ao público eleitor desta região e da cidade de Boa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado a toda a equipe depois de TV, querido Duda. Agradeço aos amigos que estão aqui, como o Arlindo Ribeiro, que é o nosso secretário de desenvolvimento, fazendo CPS, o querido vereador Moisés Rossi, vereador José Pelacina Pederneiros, amigos que estão me acompanhando nessa caminhada ao longo de hoje, amanhã, que faremos aqui pela região. Muito obrigado a vocês, à disposição sempre. Muito obrigado, deputado. E os assuntos sobre suco, álcool, leite, que o deputado está tão influenciado, participatório dos nossos telespectadores, ficarão para uma próxima oportunidade quando o deputado assim desejar. Nós estamos encerrando o nosso foco regional desta segunda-feira, para todo mundo tomar